Fala, meus queridos, tudo bom? 8 de março é Dia Internacional da Mulher e então estamos aqui com uma convidada muito especial, Carolina Nunes. Cá, muito obrigada por participar desse vídeo. A Carol, pra quem não sabe, é dona do famosíssimo Fusion GT? GT3. Tem ganhado muita visibilidade aí nas redes sociais, né? E agora tá competindo profissionalmente na Copa HB20. Então, Cá, por favor, você é a estrela agora. Conta aí pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho de como que você se interessou pelo automobilismo, como que tem sido até agora e o que você tá fazendo no momento. Então, a minha história ela começa desde criança mesmo, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre fui apaixonada por corrida, por automobilismo. Eu tinha Autorama, carrinho de controle remoto, videogame, Gran Turismo 2. Você lembra do Gran Turismo 2? Lembro! Eu jogava as corridas de 24 horas, pausava para ir comer e voltava para jogar. Então, sempre tive essa paixão. Só que quando eu era criança eu não entendia por que a gente não tinha carro de corrida andando na rua. Eu nunca entendi isso e esse sempre foi meu sonho. Eu sempre falei, quando eu crescer eu vou ter um carro de corrida para ir pro trabalho, para andar na rua. E aí eu cresci, comprei meu primeiro carro que foi um Fusion e eu não tinha a intenção de fazer nenhum projeto nele, mas vai vindo, né? Aquela coisa, aquela paixão de sempre, de infância. Aí fui modificando, e quando eu fui ver o carro já estava completamente modificado, com aerofólio baixo, roda de pista, e transformei ele praticamente num Stock Car. E aí, mas assim, até então era um carro para me divertir, fazer track day pro meu dia a dia e tudo. E aí me convidaram para subir na subida de montanha. Eu já fazia track days e tal, e aí me convidaram para participar da subida de montanha. E aí eu achei que, né, eu fui mais pra me divertir mesmo e trazer visibilidade e tal, mas sem esperança. E voltei de lá com o troféu de segundo lugar na minha categoria. Aí eu vi que eu tinha capacidade, o carro tinha potencial. E aí depois, em 2021, me convidaram para entrar na Superliga com o Fusion. Aí eu terminei de homologar o carro para ser aceito nas pistas e tudo. E comecei a competir e fui campeã da temporada de 2021 com o Fusion. E aí agora esse ano eu entrei na Copa HB20 e talvez com o Fusion eu entre na Open Paulista com ele. E aí vamos ver, eu tô fazendo swap nele para câmbio manual, tudo. E assim que ele estiver pronto, talvez eu já entre na Open Paulista. Não vai dar pra competir a temporada inteira, porque eu também vou ter que parar ali pra fazer outras coisas mais pra frente e a temporada já começou. Mas pra ir me divertindo, enquanto eu tô na Copa HB20, eu tô correndo lá também pro carro não ficar parado. Legal. E há quanto tempo você tem o seu carro? Há uns 4 anos, mais ou menos. Há bastante tempo, né? 4 anos e pouco. E, tipo, como que você resolveu, assim, o que deu na sua cabeça e você falou assim, já sei, meu primeiro carro vai ser, porque vai ser um assim, monstro como desse. eu não tinha a intenção de fazer projeto, quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu pensei no resto de rico, mais resto de rico que eu conseguisse comprar com a verba que eu tinha. Aí eu pensei em alguns, o Azira, mas o Azira não tem nada a ver comigo, é muito, sabe, clássico, painel amadeirado. É meu carro de tiozão, né? Bastante. Tanto que minha mãe se apaixonou e comprou um. Aí eu dei uma olhada nos New Civics, mas New Civic tava tudo destruído. O mais inteiro que tava, quando eu abri a porta, caiu a borracha, assim. Esse foi o mais inteiro. E aí eu vi os Fusions e era um carro que eu já gostava muito, desde quando ele lançou a primeira geração. E aí eu fui dando uma olhada, e aí apareceu a oportunidade das oportunidades, que era o meu carro. E o dono, ele tinha acabado de fazer uma manutenção de R$7.000 nele. Uau. Uma revisão, né? Trocou suspensão, bucha, tudo. E porque ele não tinha intenção de vender. Só que ele tinha acabado de separar da esposa e ele tinha acabado de comprar um apartamento e ele tinha uma semana para pagar a primeira parcela. Então ele tava desesperado, vendeu o carro quase chorando e eu comprei chorando. Mosca branca dos olhos azuis, né? Sim, você achou? O carro tava muito impecável, assim. E aí eu comprei o carro e aí depois foi acontecendo. Nossa, da hora. Mas foi legal, porque ele acabou virando uma exclusividade absurda. Porque se eu tivesse comprado um carro com a intenção de fazer projeto, eu teria comprado um carro que é um carro que já tem vários projetos por aí. O Fusion, não existe nenhum Fusion de corrida no mundo. Existiram 2 num campeonato que tinha em Goiânia, só que era chassi tubular e só a bolha do Fusion. E esses carros sumiram, ninguém sabe o que aconteceu com eles.
provavelmente eles foram desmontados, né, pra usar alguma outra, usar em alguma outra mecânica, sei lá. Então eles desapareceram, então o meu é o único no mundo. Nossa, é muito da hora. E você falou que você fez toda a parte do widebody dele em casa, Sim, né? Como é que foi esse processo? O inferno. Eu comprei o kit widebody, só que ele era para outro carro, era para um Audi A4. E o meu amigo, inclusive, foi o primeiro carro que fez esse widebody, foi projetado para o carro dele. E a gente foi expor um carro num evento, o meu carro já era modificado e tal, e a gente expôs o carro num evento dentro do shopping. O shopping deixou os dois carros em exposição por uma semana. Aí quando a gente colocou os carros dentro do shopping e tal, a gente ficou lá conversando e olhando os carros, eu comecei a olhar, eu falei, a carroceria do Fusion tá bem próxima ali, né, do Audi. É mais ou menos o mesmo desenho e tal, as mesmas medidas. Será que vale a pena? Porque assim, se eu fosse desenvolver um widebody pro Fusion do zero, era tipo 11 mil reais pra cima. E como ele já tinha o molde do Audi, ele vendia mais barato, era coisa de 4 mil reais o kit. Aí eu falei, eu compro o kit mais barato e tento adaptar, mas se não der certo eu perdi 4 mil reais. Aí eu conversei com meu amigo e ele falou, não custa tentar, né? Na verdade custa, mas... Custa, mas custa menos, né? Aí eu falei, vou tentar. Aí eu comprei o kit e, foi mais difícil do que se eu tivesse desenvolvido do zero. Olha, imagina, viu? Eu achei que era próxima as medidas da carroceria, não era nem de perto, foi muito difícil. Eu tive que... A adaptação demorou mais de um mês, acho que foram umas 5 semanas mais ou menos, com essa garagem lotada de pó e resina e peça pra todo lado, e fibra de vidro, e eu ia parecendo, sabe, salgado quando você vai empanar. Eu ia desse jeito pro banheiro com pó de resina tomar banho, Você sabe? vai na milanesa, né? Exatamente. E foi assim 5 semanas até eu conseguir terminar de adaptar. Aí terminei de adaptar, consegui o patrocínio da Tony Mac. Aí a Tony Mac, eu conversei com o Gui e falei, Gui, eu já fiz a parte mais difícil, que foi fazer a peça encaixar no carro. Agora precisa dar acabamento e fazer todo aquele... Tem uma adaptação que precisa ser feita na carroceria para o carro ser widebody, né? Você precisa cortar a lataria. Só que quando você corta a lataria, você tira a estrutura do carro. Então você tem que fazer uns reforços internos. Então, eu admiro a sua coragem de ter pego um carro desse calibre e cortado o carro, assim. Eu teria feito isso chorando, assim. Nossa, não, mas na verdade eu fiz com a maior alegria do mundo, que meu sonho era ter um widebody, sabe? E aí, eles fizeram toda a adaptação, demorou só 7 meses. Só. Suave, assim, 7 meses sem o carro. E no meio teve o alagamento, aqueles alagamentos fortes que teve aqui em São Paulo. Teve a Lamborghini debaixo d'água, lembra? Lembro. O meu carro foi um deles, que foi água até o painel, até o meio do volante. Então o carro é praticamente uma fênix. Nossa, o infarto que você deve ter tido, né? Quando o carro tava quase ficando pronto, entrou a pandemia. Foi terrível. Mas aí a Tony Mac fez o acabamento, pintura, fez tudo que precisava fazer e já me entregou o carro pronto. Foi... Nossa, e eu fico imaginando a sua alegria, assim, né? Na hora que você vai buscar o carro igual criança no Natal, assim, né? E assim, o Gui, ele fez surpresa pra mim, ele não me mostrou o processo. Desde que eu entreguei o carro, eu não vi ele mais até ele ficar pronto. E eu não tinha noção do quanto ele ia ficar largo e agressivo, sabe? E a hora que eu vi ele largo, agressivo, parecia um Stock Car, foi incrível, foi... Nossa, eu teria chorado. Foi uma experiência assim que eu não imaginava, eu tava muito acima da minha expectativa, de verdade. Nossa, que da hora. E esse carro, ele tem placa, ele anda na rua normal, né? Sim, ele é todo legalizado, então nunca tive problema, a não ser blitz, que eu não passo de jeito nenhum. Eu já fico de olho. Não, aí também é pedir pra dar ruim, né? Eu já fico de olho porque eu sei que eles vão querer encher o saco, então eu não passo em blitz, mas assim, na estrada, na rua, nunca tive problema. Nossa, que demais. Mas deve ser muito legal, assim, né? Você anda na rua com um carro que chama atenção, o pessoal deve ficar assim, tipo, olha as crianças, né? Assim. No trânsito, assim, você vê toda hora carro emparelhando do lado pra ficar filmando, pra tirar foto. Você para no posto de gasolina, faz rodinha em volta do carro pra filmar, pra perguntar do carro. Você para no semáforo, tem gente tirando foto, é muito legal. Nossa, que demais. E, bom, você tem algum plano de correr profissionalmente com ele ou ele vai continuar sendo carro da zoeira? Não, eu tenho. Eu vou voltar a correr com ele agora porque ele tá parado desde o dia que eu terminei a temporada do ano passado, né? E só tava competindo na subida de montanha, aí agora eu quero entrar na Open Paulista com ele.
Nossa, vai ser muito legal, né? É, E, bom, esse ano é o primeiro ano que a Carol tá correndo na Copa HB20. sim. Você teve uma etapa, né? É, Até a primeira agora. etapa em Interlagos. Conta pra gente tudo, assim, conta como que são os bastidores, como que é o carro. A Copa HB20, ela é muito doida. Porque, assim, é uma categoria extremamente importante. Ela é uma porta de entrada para categorias mais importantes, como a Stock Light, a Stock Car, a Sprint, a Porsche. Então, lá dentro a gente está andando no meio de pessoas muito importantes. A gente corre junto com a Stock Car. Então a gente divide os boxes com a Stock Car, então você está no meio dos pilotos da Stock, ex-pilotos de Fórmula 1, isso é muito surreal. E por ser uma categoria tão importante, é uma pressão muito grande. Ela é televisionada, passa ao vivo na rede TV. Então é uma pressão muito grande porque tem muita gente te olhando ali, sabe? E eu não tinha isso antes. Tinha pouco, mas agora é surreal. Nossa, eu imagino, assim. Sim. E os carros? Conta pra gente como que são os carros. O HB20 ele é um carro de rua que ele foi totalmente depenado. Eles fazem a roll cage, tira painel, tira tudo que tem dentro do carro, fica só banco, trambulador, painel e a injeção e o extintor, mais nada dentro. E a suspensão completamente dura, rígida, freio a disco só na frente, o carro tem 160 cavalos, o de rua tem 140, então é uma cadeira elétrica. Crianças não façam isso em casa, tá? Parece uma categoria fácil, mas é uma das categorias mais difíceis que tem, por incrível que pareça. Eu imagino, porque é em trechos curtos, né? O carro com o peso todo na dianteira, potente, né? Nossa, deve ser louco. O pessoal que já é veterano lá, eles falam que tem piloto da Stock Car, da Porsche, que entra lá e apanha. Apanha muito, muito, muito mesmo. Mas é uma escola, né? Isso que é importante. Nossa, e como que funciona quando você tá na pista? Eu vi que você tá tendo assessoria da engenheira, como que é o nome dela? Érica Prado, né? A Érica. Como que funciona? É tipo, é igual na Fórmula 1 que fica alguém no rádio lá te falando? Então, é assim, a engenheira, ela coleta os dados da injeção, a injeção ela registra absolutamente tudo. Ela sabe o quanto você estava de volante virado, o quanto você estava pisando no acelerador, no freio, quanto você pisou na embreagem, se você acelerou 80%, 67%, 70% e quanto por cento, ela sabe a velocidade que você entrou na curva, ela sabe a força G do carro. Então ela dedura tudo. Você não tem como falar, não, eu não estava fazendo tal coisa, que eles sabem. Então quando você chega, a engenheira vai lá, ela puxa todos os dados da injeção e aí ela coloca no computador, tem um gráfico com vários dados lá, e aí ela compara com o piloto referência. O piloto referência geralmente é o piloto que está sendo mais rápido. Então ela pega os dados dele e compara com o seu e vê o que ele está fazendo, o que você está fazendo e o que pode melhorar. Então você sabe que na curva tal você precisa frear um pouco mais cedo, apontar um carro um pouco antes, ou entrar de segunda se você está entrando de terceira, por aí vai. Esse é o trabalho da engenheira. No rádio, na verdade, não fica ninguém com você no rádio, a menos que você queira. Você pode ter um coach, né? Eu estava tendo o Pupo Moreno como coach, ele é um ex-piloto da Fórmula 1 e dos anos 90, uma lenda no automobilismo. E ele me deu várias dicas, ele me ajudou muito, muito mesmo. Então, o coach é o que ficaria com você no rádio. Se você não tiver, você não fica com ninguém no rádio, porém o diretor de provas fala com a gente, só que ele fala geral, né? Todo mundo escuta, para falar instruções de largada, safety car, coisa assim. Agora, se você tiver um coach é melhor, porque o coach ele pode ficar da torre, ou ele pode ficar de lugares estratégicos te observando e dando toques, avisando alguma coisa da pista que aconteceu, ou falando, tenta na próxima volta fazer tal coisa. Essa é a parte boa do coach. Ai, gente, é muito automobilismo profissional. Só que o coach é caro. Eu imagino. É coisa de R$5.000 por etapa, assim. Nossa! Gente, nossa, caro. Doeu em mim agora essa. É muito caro ter um coach. E essa primeira etapa foram 2 corridas, né? Sim, na verdade todas vão ser 2 corridas até o final do ano. A gente vai pra lá na quinta-feira, aí tem treino quinta, treino sexta, no sábado ainda tem um treinozinho mais ou menos, aí tem a qualificação, aí tem a corrida 1 e no domingo a corrida 2. Entendi. Aí funciona assim, na corrida 1 você faz o quali pra definir o grid de largada. Tem a corrida, quando termina a corrida os 10 primeiros invertem. Então quem terminou a corrida em 10º lugar larga em primeiro, quem terminou em 9º lugar larga em segundo, por aí vai. E
como que foi a estreia, assim? Você tava muito nervosa? Como que foi? Tava muito nervosa, porque o carro é muito difícil e eu venho de um Fusion que é praticamente um Stock Car, então ele é totalmente oposto do HB20, literalmente oposto. O HB20 tem a traseira 100% solta, o Fusion é extremamente grudado no chão, ele tem aero, é alargado, usa roda tala 10, então ele não sai de traseira. Eu freio depois dos 50, contorno bonitinho. E o HB20 não, o HB20 já tem que frear muito antes. Você tem que controlar essa saída de traseira e usar ela a seu favor para entrar na pista e apontar. Então, como eu já estou com vício de outro carro, de outra categoria, tá sendo bem difícil. Eu tô apanhando bastante, mas tô conseguindo pegar o jeito. Na primeira corrida não fui bem, tive que abandonar. Na segunda corrida eu já peguei 7º lugar. O que aconteceu que você abandonou? Eu capotei o carro. Mas é o meme do capotei o Corsa, né? Então eu capotei o HB20. A culpa foi minha, mas não foi ao mesmo tempo, porque teve a largada e assim, é uma loucura na largada, é uma loucura, são 43 carros no grid. Nossa! Então chega na primeira curva, 43 carros se enfiando junto, saiu um monte de acidente. Difícil, né? E saiu aquele monte de acidente, todo mundo se batendo, aí começou aquele monte de acidente, eu fui escapando, teve um acidente no S, teve uns 3 ou 4 carros envolvidos, escapei deles, da reta oposta já tinha carro batido, escapei dele, fui indo, cheguei no Laranjinha, deu a bandeira de safety car, e aí eu vi, tinha o safety car, só que eu estava afastada do pelotão justamente por conta dos acidentes. E quando tem safety car, você tem que ir rápido até alcançar o pelotão para você alinhar a fila indiana. É tipo comboio, assim? Isso, exatamente. Aí, só que você não pode ficar para trás, porque depois se tiver ela relargada e você tá para trás, você fica para trás, entendeu? Então você tem que alcançar o pelotão para poder realinhar junto com o safety car, para depois se tiver a relargada você largar junto com o pelotão. Então eu vi que tava o safety car e tô acelerando para encontrar o pelotão. Só que na subida do Laranjinha eu não tinha a visão do Laranjinha inteiro e tinha um carro parado, atravessado no meio da pista, e eu tô subindo o Laranjinha, eu dou de cara com ele. Nossa. E a hora que eu tô chegando nele, ele ameaçou de sair pra esquerda, que é a área de escape. Por causa disso eu desviei pra direita, e a direita é grama, né, e o HB20 qualquer pegadinha na grama assim, né, mais um pouquinho de lado já vai. Aí capotei o carro e quebrou o eixo traseiro. Não tem como voltar, né? Não, quebrou roda, quebrou eixo traseiro, o pneu destalonou. Aí o resgate veio, me puxou mais pra trás e foi. Já emendou um safety car no outro, né? E essa foi minha estreia. Estreando em grande estilo. Mas acidentes acontecem até com pilotos muito experientes, né? Sim, e todo mundo, eu cheguei lá e o pessoal falou assim, relaxa, todo mundo aqui já capotou e é bom que você já põe na sua agenda. Capotar, check, já você capotei. Já fez o checklist, né? E a segunda corrida, como é que foi? A segunda foi muito melhor, porque eu larguei de último lugar, porque eu tinha capotado. Na verdade, vários pilotos tiveram que abandonar por causa desse monte de acidente que teve, né? Então, todo mundo largou lá de trás, esse pessoal que não terminou a primeira corrida. E aí, vários acidentes de novo, fui escapando, e eu não estava querendo brigar muito por posição, porque eu ainda estou me adaptando ao carro. Então eu não podia ser muito agressiva e ter o risco de eu atrapalhar, causar outros acidentes. Então eu estava indo muito mais assim na minha, quando eu tinha uma oportunidade melhor eu passava e tal. E aí foi indo, no final das contas cheguei em 7º lugar. Excelente, né? É muito bom. Não, é muito engraçado na largada, porque aí, tipo, todo mundo vai meio emocionado, assim, né? Muito. Todo mundo, tipo, fica aquela bagunça, parece que abriu o metrô na Sé, assim, né? Aí, eu me lembro de uma ocasião, uns anos atrás, em que eu fui assistir a Fórmula Truck lá em Interlagos, e o caminhão da Débora Rodrigues deu problema justamente no S, né? Aí aquela coisa, assim, tá vindo todo mundo, assim, no maior cacete, e aí tem alguém que teve um problema justamente numa parte crítica, e aí já sai mais uns 2, 3, vira assim. boliche. Nossa, E assim, total. A hora que você tá ali no meio é muito mais assustador, porque você tem milésimos segundos pra reagir, porque tá todo mundo se batendo e carro virando, e você tem que decidir pra que lado você vai desviar, entendeu? Igual na onde eu capotei, eu tive milésimos segundos para decidir para onde eu ia desviar. O certo seria desviar pela área de escape, mas deu para ver na transmissão depois que ele ameaçou de sair porque ele não viu que eu tava vindo. Ele tá saindo, aí a hora que ele vê que eu tô vindo, ele
para. Só que aí início eu já desviei pela direita, entendeu? Então... Nossa, é o tipo de automobilismo que, como nós, meros mortais, a gente costuma assistir muito Fórmula 1, todo mundo fala que a Fórmula 1 tá ficando um pouco chata porque tem menos disputa de posição e tal, né? E aí, é o tipo de automobilismo, assim, essas categorias que são um pouco menores, assim, é o automobilismo mais emocionante que tem, né? É muito legal, porque você fala, meu, aconteceu um acidente, ou então teve briga de posição, fulano largou lá atrás e acabou tendo uma posição muito boa lá no final, né? É muito legal de assistir. Você falou que passa na Rede TV? Na Rede TV, passa no YouTube também. Eu esqueci o nome do canal, acho que é Motorsport, alguma coisa assim, e passa no site deles também, do site do Motorsport. Eles passavam no canal do Acelerados, mas acho que eles encerraram a parceria e agora tá nesse outro canal do YouTube. Entendi. E quanto tempo de treino você teve? Na quinta-feira a gente teve 1 hora de treino e depois teve 1 hora a mais pros iniciantes. Para as pessoas que estão começando agora na categoria. Então teve 2 horas de treino na quinta. Na sexta a gente teve um treino de meia hora, se eu não me engano. Depois acho que teve outro treino de meia hora. Aí no sábado teve um treino de 20 minutos. O quali é 10 minutos só. E depois a corrida já. Nossa, então é tipo, quem sabe fazer ao vivo, né? É muito pouco. Não foi praticamente nada, assim, para eu me adaptar ao carro, tudo. Então, a gente precisaria de muito mais treino. Assim, do tanto que esse carrinho é difícil e chato de pilotar, assim, eu vou demorar umas 3, 4 etapas até eu me achar, sabe? E tá dominando o carro. E qual que é o intervalo entre as etapas? É de mais ou menos 1 mês, por aí, ou às vezes até um pouquinho mais. A primeira etapa acho que foi dia 12, não lembro. Acho que foi dia 12 e 13, se eu não me engano, de fevereiro. E a próxima etapa é dia 20 de março, então é um pouco mais de 1 mês. É um tempinho pra você recuperar da emoção e planejar a próxima, né? Porque é muito, muito, muito cansativo. A gente fica lá no autódromo até quase anoitecer. E depois vai pra casa, já tá exausto, só que aí 7 da manhã já tem que estar no autódromo de novo. E assim, não parece, mas é muito cansativo. Primeiro, esse tempo todo que você fica no autódromo. Segundo, que mesmo que seja só meia hora, 40, 50 minutos de treino, assim, usando o macacão, com o calor do motor vindo pra dentro do carro, sem nenhuma ventilação. E às vezes com o sol forte na pista, sabe? Você sai de lá quase de 4, assim, se arrastando, falando Gatorade, pelo amor de Deus. E se chover, não tem choro também, né? Não tem que... Mas você tem que fazer o traçado oposto, que é sempre o oposto do traçado normal, né? Inverte o sentido do... Não, o sentido não, inverte o traçado. Por exemplo, você faz a curva por fora para tangenciar a parte de dentro da curva. Entendi. Na chuva você faz o contrário, você faz a curva, o traçado oposto, sabe? Entendi. Porque é pra ir na onde tá sem a borracha de pista. Nossa, gente, eu não sabia disso. Porque quando você tá com a pista molhada, onde tem borracha na pista fica escorregadio, então você tem que ir pro outro lado. O diferente de quando tá com a pista seca, onde tem borracha dá mais gripe, né? Você perde menos tempo fazendo um traçado não ideal. Nossa, eu não sabia disso. Mas não é nem por tempo, é porque fica perigoso mesmo. Se você tentar fazer o traçado normal na chuva, você não consegue fazer uma curva, você já vai rodar direto, porque fica muito escorregadio. Nossa, e ir pra grama na chuva deve ser fortes emoções, né? Deve. Nossa. Eu já fui pra grama de manhã cedo, que tinha orvalho assim. Nossa, eu fui embora. Fui pra casa, fui de Curitiba até minha casa. Sim. Nossa. E, bom, especificamente assim, como é a experiência de ser uma piloto iniciante? Você sabia que a palavra piloto tem feminino? Eu não sabia. Tem, mas assim, os dois estão corretos. Tanto o piloto quanto o pilota tá certo. Que, acho que é só menos usual, né, a palavra pilota. Mas assim, como que é a experiência de ser uma pilota iniciante e mulher num meio que é tão masculino, assim, né? A maior dificuldade pra mim é sentir que tá todo mundo me observando, sabe? É uma pressão psicológica que às vezes tem, mas às vezes nem tem. Às vezes é uma coisa da minha cabeça, mas a impressão que dá é que tá todo mundo com os olhos em mim. Lá, a piloto mulher trans ainda por cima, que tá inventando de ser piloto e ainda numa categoria que não conhece. Então é uma pressão muito grande e isso dá um nervosismo muito grande e traz erros muito grandes, sabe? Mas aí você tem que tentar, na pista,
afastar isso tudo e pensar só você, o carro e o traçado, mais nada. Nossa, deve ser muito difícil. E a gente sabe que, como a gente tá na era das redes sociais, é muito difícil, né? As pessoas não têm muito filtro com o que elas vão falar. Então, de vez em quando, você vê uns comentários grotescos das pessoas, né? É absurdo, assim. Eu já vi que eu tenho que... eu não posso abrir comentários, ou se estiver aberto, eu não posso ler os comentários, sabe? Você passa raiva, né? Eu já não leio mais. O meu Instagram eu filtro tudo, então... E eu não sei porquê, mas o meu Instagram todo mundo respeita. Ninguém me fala merda lá. Ainda bem. Até porque, né, a pessoa se dá o trabalho de ir lá te seguir pra ficar falando abobrinha, pelo amor de Deus, né? Sim. Inclusive, eu gostaria de deixar avisado aqui que eu estou de olho na caixa de comentários e se alguém fizer algum comentário desrespeitoso, o bloco vai vir assim, ó. E eu já aprendi que eu não posso ler comentários de nada, assim, sabe? Vídeo do YouTube, entrevistas que eu dou em sites, matérias sobre mim, eu nem leio comentário, eu vou lá, divulgo, curto, comento, etc. Mas ler eu não leio. Acaba sendo perda de tempo, né? Porque... E também não traz nada, porque você vê, igual o meu carro, por exemplo. O meu carro, ele traz muitas críticas e elogios. Só que assim, muito mais elogios do que crítica. Mas, porém, todo mundo recebe crítica. Todo mundo. Vão criticar o Robinho, vão criticar o Felipe Massa. Não importa quem você seja, vão te criticar. Os pilotos de teclado, né? Então, o que acontece? O meu carro, ele recebe bastante elogios e algumas críticas. Só que ele recebe muito elogio de pessoas importantes no automobilismo. Então, já teve piloto da Stock Car elogiando meu carro, chefe de equipe da Stock Car que elogiou meu carro, ex-piloto da Stock, pilotos relevantes pro meio do automobilismo, engenheiro, pessoas importantes do automobilismo. Só que sempre quem critica é um Zé Ninguém que não tem carro, não é ninguém no meio automotivo, sabe? Ou quando tem carro, é um carro merda. Aí você pensa... tô no caminho muito certo, né? Sabe? O problema é quando isso se inverter. Se essa galera começar a elogiar e as pessoas relevantes do automobilismo começarem a criticar, aí é um problema. Quando a pessoa a profissão dela é estragar carro, né? Ela não elogia o seu, né? Exatamente. Você sabe que tem um problema. Então, eu parei de me importar por causa disso. Porque, assim, é o que eu ia falar. Pessoas importantes do automobilismo, eles não estão lá pra ficar... comentando as coisas. Eles são pessoas ocupadas, eles, o que tá criticando é porque tem tempo livre, porque não tem o que fazer, ou, sabe, piloto de teclado, aí você fala, mano, tá bom. Né? E a gente sabe que até pra criticar tem formas e formas de criticar. Tem pessoas que elas olham e falam assim, eu te sugiro você fazer isso, você não sei o que, né? Se o seu objetivo, sei lá, é tirar mais tempo, você pode fazer tal coisa. Exatamente. Existe a crítica construtiva e existe porque vai transformar uma Fusion em carro de corrida, porque pipipi, popopó, né? Tem uma prateleira aqui lotada de troféu. Eu vou tirar uma foto dele. Então, pra essa galera que fala que carro de luxo não pode ser carro de corrida. Né? E parece que é uma coisa muito Brasil, assim, né? Porque em outros países, a vida inteira, os carros que viraram carros de corrida sempre foram os carros legais das marcas, né? Exatamente. A Volvo sempre fez isso, a BMW, a Mercedes sempre pegou os carros legais para transformar em carros de corrida. E aqui no Brasil as pessoas parecem que fazem questão de pegar, sei lá, Gol 1.0, Palio 1.0, sabe? Em vez de pegar só isso, sabe? Então, por isso que eu piro tanto quando eu vou assistir uma Endurance da vida ou Stock Car, porque são uns carros muito fodas. Agora você vai ver tipo arrancada. Arrancada é muito a mesma coisa, sabe? É sempre os mesmos carros, as mesmas coisas. Então tá faltando muito disso no Brasil, mas também por conta de preço, né? É muito difícil manter. Já é difícil manter esses carros baratos na pista. Imagina manter os carros, mas eu sei bem como é. Eu preciso fazer uma pausa pra chorar um pouquinho, eu já volto. Então, aí tem esse outro problema também. Mas tá faltando projetos assim. Tá faltando muito. Carro é caro e a gente sabe, né? Carro básico é caro. E, tipo, muito difícil manter do próprio bolso. Eu, por exemplo, vim a pé na casa da Carol porque meu carro tá parado em casa. Até meu carro nem é um carro de pista. Mas existem algumas pessoas nesse país que, mesmo assim, têm um pouco de dinheiro pra fazer esses projetos. E a gente fica assim, cadê essas pessoas, né? Eu quero ver
Eu quero, tipo, se você tem uns milhares de reais pra gastar num carro legal, por que vocês estão montando mais do mesmo, né? Realmente esses projetos, eles são pouco divulgados mesmo, porque tem algumas categorias que existem, tem a GT Series, que eles correm Interlagos, e tem a Imperial Endurance. A Imperial Endurance já é uma categoria oficial de automobilismo, estilo Stock Car, tudo, que é de Endurance. Tem coisas de 6, de 12, de 24 horas. Mas lá você vê uns projetos assim, sabe? Que você não vê normalmente no Brasil. Tem Ferrari de corrida, Lamborghini de corrida, tem McLaren de corrida. Pra fazer a gente lembrar que a gente é pobre, né? A MG GT, sabe? Então, é os carros de outro nível, M3, M8. Uau! Agora, na GT Series, é uma categoria que está começando agora, mas assim, são para não é super carros, mas seriam carros de luxo exclusivos, porém de corrida. Então você vê Corvette, você vê Porsche, você vê GTR, sabe? Preparado para pista. E eles só que são pouquíssimo divulgados esses projetos, as pessoas não criam Instagram, não divulgam, eles só montam, vão lá, correm, depois guardam o carro. Ou seja, o pouco que tem ainda tá numa bolha, né? Então, exatamente. Esses projetos tinham que ser mais bem divulgados, que realmente... Senhores donos desses carros, por favor, criem perfis nas redes sociais, tá? O GTR já é maravilhoso, um GTR de pista, nossa. É o supra-sumo. A gente aqui em terras tupiniquins, a gente nunca viu um GTR pessoalmente, né? Pois é. Nossa. De pista, então, muito menos. E a maioria emplacado, viu? Sério? Anda na rua? Vai rodando. Eu tenho muitos lá na GT Series que são emplacados. Nossa, meu sonho de princesa ver desses na rua. Onde é que esse povo tá andando? Que eu preciso sair nessa rua pra ver. E assim, né, como que você sentiu a transição, assim, né, de você ser uma pilota amadora que tava fazendo track day e tudo mais, pra você ir pro meio profissional, assim, quais foram as diferenças? A diferença é que, assim, quando você é amador no sentido de você só faz track day, coisa assim, que é mais por diversão, você vai lá, coloca um capacete, entra na pista, a hora que derem bandeira vermelha você sai. É isso que você precisa saber. Bandeira verde tá liberado, bandeira vermelha acabou o seu track day pra você voltar pro box. E assim, você seguiu sua vida. Quando você entra no meio profissional e você já começa a ter grid de largada, safety car, tem às vezes tem chefe de equipe, às vezes não tem, dependendo da categoria você não tem chefe de equipe, mas você tem seus mecânicos, você tem diretor de prova, sabe? E tudo regulamentado, então tá todo mundo de olho, qualquer coisa você recebe uma plaquinha lá, uma bandeirada. E isso muda tudo, o equipamento que você coloca, você já se sente mais profissional, preparado. E isso, muda muito a sua cabeça, sabe? Você percebe que não é mais uma diversão. Apesar de você estar se divertindo, não é mais só um hobby, é um negócio sério. E isso é muito legal, legal. Deve ser igual ser artista, assim, né? Tipo, você pode fazer só jamzinha com seus amigos ou você realmente vai gravar um disco, né? Exatamente. A mesma coisa. Você ir cantar num bar ao vivo com a sua bandinha, ou você ir pra um show onde tem, sabe, o Hold, tem... aquela galera que cuida dos instrumentos. Os engenheiros de som, né? Tem horário pra você começar a terminar, tem a gravação, muda muito mesmo. Nossa, muito legal. Deve ser muito da hora, né? Olha, eu conheço uma celebridade agora, tá? E durante a corrida você vê bandeiras de quantas voltas faltam. Você vê pilotos tomando bandeira de atitude antidesportiva e você mandando ele ir pro box e fala, eita caramba, sabe? E aí você vê, falta 2 voltas, 1 volta, bandeira branca de última volta, bandeirada de chegada, isso é muito legal. Nossa, e como que é o preparo físico, assim, que a gente sabe que os pilotos, tipo, de categorias que nem Fórmula 1, os caras têm uma força G tão grande que os caras têm rotina de atleta também, né? Eles têm que fortalecer o corpo pra aguentar o carro, né? É muito Como que pesado. é pra você? A maior dificuldade que eu achei até hoje é o calor. O calor é muito esgotante, assim. E eu nem tô falando de uma categoria tipo a Stock Car. A Stock Car chega a 65 graus dentro do carro. Literalmente. Você tá louco. 65 graus dentro do carro. E o nosso nem chega a tudo isso. E eu já cheguei a passar mal algumas vezes, sabe? No primeiro treino que eu tive com a HB20, eu fiquei 1 hora na pista, sem parar, sem voltar pro box. Eu fiquei, na verdade, 55 minutos. E eu parei com 55 minutos, eu podia treinar mais 5, só que eu parei porque eu já não estava aguentando, estava começando a me dar enjoo por conta do calor
E o barulho que vem pra dentro, mesmo com o capacete, o fone de ouvido para você conversar com o diretor de prova, mesmo assim o barulho é muito absurdo, porque o carro ele tá todo vazio e o escapamento sai ali no meio. Então, e o calor que vem pra dentro do carro sem refrigeração, com macacão, capacete, luva. Nossa, tem uma hora pesado. assim que você não tá aguentando mais. Então, eu até conversei com a Babi, que é a chefe de equipe da Stock, ela falou que os pilotos eles treinam dentro de sauna pra acostumar com o calor. E realmente o calor é a parte mais difícil, assim, pra mim, que tá sendo. Até agora eu ainda não consegui acostumar bem com o calor. E o calor é muito, muito, muito forte mesmo. Eu não sei que temperatura chega nos nossos carros, mas com macacão, sol e o calor do motor, mais o barulho, isso é bem pesado. Nossa, deve ser muito estressante, né? Tipo, você passar o dia inteiro nisso. É igual às vezes que eu fui pra Track Day. E olha que meu carro tem interior original, né? Mas às vezes que eu fui pra Track Day, eu deitei na cama depois, assim, e você fica meio mareada, assim, sabe? Você ainda tá ouvindo o barulho ecoando na sua cabeça, O barulho fica um tempo, é muito doido. Quando você vai dormir, tá com o ouvido apitando um pouco. E você começa a ter alguns macetes, sabe? Agora, na HB20, por exemplo, a gente tem uma geladeira com água e Gatorade disponível pra gente. Só que, a hora que você chega da corrida ou do treino, que vem... o seu coach falar com você, vem a telemetrista, a engenheira, e quer todo mundo conversar, perguntar como é que tá o carro, mecânico, como é que tá o carro, precisa fazer tal coisa, sei que lá, vamos sentar pra ver sua telemetria. Você não tem tempo, você né? Você não tem tempo, até nisso você já tá morrendo. Então você começa a ter os seus macetes, sabe? Já vou deixar o Gatorade ali na bolsa, separado, geladinho, pra quando eu sair do carro já pegar ele direto. Você começa a ter esses macetezinhos assim pra você se acostumar. Sim. Nossa, eu imagino, né? Você não pode comer nada muito pesado antes da prova, mas aí você fica muitas horas na pista e você sai com fome, né? E assim, toda hora você tá fazendo alguma coisa, ou você tá conversando com o coach, ou você tá vendo telemetria, ou você tá tendo reunião com a CBA, ou você tá tendo reunião com o diretor de prova. Então toda hora você tá fazendo alguma coisa, às vezes você vai ver 3 horas da tarde já, você ainda não comeu, daqui a pouco já é a corrida. Nossa! Aí você vai comer e a fila tá enorme, você fala, mano, não vai dar tempo. Gente. É pesado, assim, 4 dias, assim, direto de uma rotina muito pesada. E aí você precisa ter esse um mês pra você voltar ao normal. Acho que depois nos dias subsequentes você fala assim, nossa, eu preciso de férias, né? Eu preciso de um Você não quer ver carro de corrida por um tempo, você fala, nossa... Não dá, mano. Nossa, eu fico imaginando o pessoal que compete nessas categorias grandonas, assim, tipo, sei lá, na Indy e tal. Nossa, deve ser uma loucura, né? Eles não têm 4 dias de treino, eles começam a treinar, sei lá, umas 2 semanas antes, sabe? Então agora imagina todo esse tempo com treino e coach e pista, horas de pista, que eles ficam treinando bastante até o dia da corrida. Deve ser muito pesado. E essa temporada, né, você falou que vai ter mais ou menos uma por mês. E a primeira foi Interlagos, a próxima vai ser Goiânia, né? Em Goiânia. Os circuitos são todos parecidos, assim, esses circuitos de alta? Como que são? Vai ter algum circuito mais travadinho? É totalmente diferente um do outro. Goiânia, eu nunca corri lá. Pelo que me falaram, é uma pista toda de alta e o miolo é um pouquinho mais travado, mas tem uma reta muito enorme, as curvas são de alta. Então, vamos de novo porque tivemos problemas técnicos. Como que vai ser seu preparo para as próximas etapas, assim? Se tem algumas que você nunca andou, né? Então, eu vou ter que me preparar muito, apesar de eu não estar preparada psicologicamente, porque além de não estar adaptada ao carro, eu ainda vou ter que aprender a pista, né, o traçado. Então, vou ter que pegar referências que eu não tenho e referência de ponto de frenagem, de curva, de um monte de coisa, enquanto eu tô brigando com o carro. Né, você falou que às vezes você tenta usar o outro piloto como referência, né? E na verdade a outra pessoa já é bem mais experiente que você. Sim, dentro da HB20 tem 3 categorias, a Pro, a Elite e a Super. A Elite, a Super é os pilotos iniciantes, a Elite é uma intermediária e a Pro são os pilotos mais profissionais, já veteranos. Só que os carros são idênticos, muda só a experiência do piloto. Só que às vezes você tá com o carro na frente, você nem percebeu de que categoria que ele é, e você tá tentando usar ele como referência, só que ele é da Pro, então ele já tá freando lá dentro, você vai tentar acompanhar, você roda, e você nem viu, depois você vai ver que ele era piloto da Pro, sabe? Então é difícil até de pegar a referência dos pilotos. Nossa, deve ser pesado, assim. Muito. Bom, então
já falamos de onde você veio, o que você está fazendo agora. Quais são os seus planos para o futuro, assim? Você ainda vai ficar um tempo na HB20? Você vai correr em outras categorias? A HB20 eu quero usar ela como escola, né, e porta de entrada. Mas eu queria ir para algumas categorias mais importantes depois. Talvez ano que vem, não sei, tipo uma Stock Light ou uma Sprint, porque o meu objetivo é estocar. O céu é o limite, né? Meu objetivo é Stock Car, que é a minha paixão, e quem sabe uma Imperial Endurance, né? E tenho planos também de ano que vem entrar nas 1000 milhas com o Fusion. Nossa, então eu já tenho a minha engenheira, que a Erika já está comigo, tenho uma chefe de equipe da Stock que também já topou, então provavelmente a gente já tem os mecânicos e equipe também. Falta eu achar mais 2 pilotos ou 2 pilotos, não vai necessariamente ser piloto mulher, então, porque a gente tem que dividir o carro com mais 2 pilotos, são 12 horas de corrida. Né? Não dá pra fazer. Não dá, a gente fica revezando a cada 2 horas mais ou menos, então o Fusion agora tá fazendo swap de câmbio, vai vir câmbio manual, vou preparar mais algumas coisas nele e quero muito entrar nas 1000 milhas com o Fusion ano que vem. Você tem uma estimativa, assim, de quantos cavalos esse carro vai dar, depois do câmbio manual? Não, com câmbio manual, o carro vai ficar muito mais esperto, porque ele tem um delay absurdo de fábrica, né? Que é da injeção e do câmbio, justamente para proteger o câmbio e tal, e ele vai vir com o Fueltech 550 agora. Então esse delay já vai sumir, ele vai ficar muito mais esperto, vai perder menos potência por conta do câmbio, então o carro já vai vir em outro carro, assim. Talvez a gente ganhe aí mais uns 15 cavalos só colocando a injeção programável. Nossa, que demais! Porque a programação dele, o mapa dele é muito conservador, né? Para consumo, para conforto e tal, então a gente consegue extrair talvez mais um pouco. Mais pra frente vai ser turbo forjado. Nossa, que monstro! E o Duratec a gente sabe que rende muito, com pouca pressão. Então a estimativa é que venha pelo menos uns 350 cavalos de roda por aí. Olha, eu admiro que você é uma das poucas pessoas que tem coragem de turbinar um Duratec, né? Porque... Então, mas o segredo é ele forjar logo de cara, porque esse carro não vai ter nada, assim, sem forjar. Ele não é superdimensionado, né? Não, o problema dele é a biela. A biela é embaçado, tanto que muita gente tenta turbinar as Rangers, né, que usa esse motor. E tem problema com ele sempre. Então o pessoal já forja logo de cara, já pra não ter dor de cabeça. Porque se você vai turbinar e aí dali a pouco você vai furar um bloco, né? Você vai entortar a biela, então já gasta logo no começo. Igual né? O Robinho da Made falou pra mim, falou assim, o problema não é você colocar carro turbo na pista. O problema é você montar um motor muito bem montado e não trabalhar ele no limite. Porque você montar um motor, sei lá, pra 500 cavalos e andar com 400. Então você tem uma folga ali, o motor não vai estar no limite. Então, assim, um motor bem montado é menos dor de cabeça, sabe? Entendi. O que muita gente fala é que o turbo de pista, ele já te dá um trabalho a mais, porque você tem que se preocupar com coisas que antes você estava deixando pra lá, tipo assim, será que não vai superaquecer óleo? Será que não vai ter essas questões aí que a gente... Chato demais. Eu queria muito montar um aspirado, realmente. Tanto que eu tô com um motor aqui no quintal, um V6 da Ford Edge, que era o motor que ia entrar no carro, mas acabei abandonando o projeto porque vai sair muito mais caro, dá muito mais trabalho e render no máximo 300 cavalos, sabe? Mas ia dar muito, muito trabalho e ia ser muito gasto. Nossa, e ele é... O seu, ele é 4 cilindros e você ia colocar um V6, né? Nossa, o tanto... A gente também não para pra pensar nisso, né? O tanto de coisa que você tem que rearranjar no cofre, né? Pra caber o motor. A gente fez um levantamento e, por incrível que pareça, o turbo vai sair mais barato e dá menos trabalho. Eu acredito em você. Só pra passar ele pra manual, já ia dar muito trabalho porque o câmbio já não ia casar com o motor. Só que pelo menos metade dos furos batem. Então, se fizesse uma flange só, ele não ia ficar bem preso, porque tem vários furos que batem. Então talvez tivesse que fazer 2 flanges. Nossa. E aí, só que aí ele ia ficar longe do câmbio, então teria que usinar um eixo principal só para isso. E aí a gente fez esse levantamento e falou, mano, não vai dar. A menos que
ou fizesse tração traseira. Só que aí também é outro rolê, porque tem vai que passar mudar um o cardan motor, no meio do carro. tem que mudar o motor de posição, aí tem que abrir espaço pro câmbio, aí tem que colocar um eixo lá. Uhum. É muito trabalho também. Aí já tem que mudar radiador, tem que mudar mangueira, um monte de coisa. Coisas que a gente não para pra Sim. pensar, né? Que nem essas mangueiras, mangueiras de óleo, mangueiras de água quente. Nossa, é caro demais. Sim. Quando você coloca tudo na ponta do lápis, É. dá uma fortuna, né? Você fazer um Então. swap desse. E tudo isso pra ter no máximo 300 cavalos, sabe? Aspirado. Queria ficar limitado a isso, a menos que eu turbinasse ou colocasse um supercharger ali. Uhum. Só que o investimento ia ser muito alto, o carro ia ficar meses, quem sabe até um ano parado, Uhum. e ia dar muito trabalho, e muito melhor forjar o motor. O câmbio já tá entrando sem dor de cabeça, o carro vai continuar a tração dianteira, porque eu também não quero ter essa dor de cabeça de fazer tração traseira. Era até melhor ter colocado outro motor se fosse fazer. E aí, pra frente, futuramente, quem sabe colocar um câmbio sequencial nele. Nossa, aí vai ficar monstro demais, hein? Eu já tenho o fabricante, já tenho tudo, só falta ter um outro carro de corrida pra poder usar enquanto ele vai estar parado. Bom, então acho que por hoje é isso. Cara, você tem alguma mensagem que você gostaria de passar para as meninas aí, especialmente o pessoal mais novo, assim, que tá começando, né, a se interessar por automobilismo? O que você gostaria de dizer aí para as meninas? Bom, a mensagem que eu tenho é que, assim, por experiência própria, nada é impossível. Eu, sei lá, 3 anos atrás, nunca imaginei que hoje eu ia estar vivendo de automobilismo e estar em categorias tão importantes, sabe, como a HB20, entrando nas 1000 milhas. Então, as coisas podem acontecer, você precisa ir atrás. Você também não adianta ficar esperando que as coisas não vão acontecer, assim. Então, a mensagem que eu dou é essa: nada é impossível, mas você tem que ir atrás. E assim, você tem que se preparar psicologicamente, porque você vai enfrentar um monte de coisa, sabe? Seja financeiro, ou seja problema mesmo, ou seja gente babaca. Vai ter, todo mundo passa por essas coisas, então já se prepara, porque vai ter essas coisas, mas quanto mais palada você toma, mais cascuda você fica, sabe? É verdade. Pois é. A gente acaba nem percebe o quão mais forte a gente fica, né? Exatamente. Quando a gente passa pelas dificuldades. Exatamente. Bom, então é isso, senhoras e senhores. Carolina Nunes, muito obrigada por ter participado. E é isso aí, falou, até a próxima. Tchau, tchau.